Olá, minha turminha do segundo ano. Bom dia, meus amores. E aí, crianças, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos estudar. Crianças, hoje, na nossa aulinha de Ciências da Natureza, nós vamos estudar a prevenção de doenças, tá? Vamos ver o que fazer para prevenir as doenças, para ter uma boa qualidade de vida. Então, crianças, eu peço que vocês peguem o livro de vocês na página 124 e vejam o que diz aí. A boa saúde, por meio de práticas saudáveis e do lazer, contribuem para prevenir as doenças, que são distúrbios físicos ou mentais. Os distúrbios físicos causados por outros seres são chamados de doenças infecciosas. Esses seres vivos são micro-organismos e vermes. Eles estão em todo lugar e entram no corpo pelo ar, pela água, pelo alimento e por meio de objetos contaminados. Mas não se assuste, nem todos os micro-organismos fazem mal, e os prejudiciais à saúde são combatidos pelo nosso corpo por meio de um sistema de defesa. Esse sistema de defesa é chamado de sistema imunitário. O nosso sistema imunitário fica mais forte quando as pessoas se cuidam, ou seja, quando se exercitam e têm uma alimentação balanceada e saudável. Uma outra forma de se proteger de algumas das doenças infecciosas é por meio de vacinas. As vacinas são substâncias feitas a partir de micro-organismos ou de parte deles. Elas são aplicadas nos seres humanos e em outros seres vivos para estimular o organismo a produzir anticorpos contra as doenças, como uma forma de proteção. Então, gente, as campanhas de vacinação são feitas pelo governo para imunizar as crianças, evitando que fiquem doentes. Há também vacinas para adultos. Algumas delas servem de reforço para as vacinas já tomadas. Outras servem de proteção contra doenças comuns, como é o caso da vacina da gripe, que deve ser tomada principalmente por gestantes e idosos. De vacinação obrigatória, elaborado pelo Ministério da Saúde, uma vez que ela é a forma mais eficaz de erradicar algumas doenças, como varíola, poliomielite, conhecida como paralisia infantil, sarampo, hepatite B, gripe, entre outras. Toda criança deve ter sua caderneta de vacinação, um documento em que ficam registradas todas as vacinas que devem ser tomadas. Então, criança, vocês estão vendo aí nessa imagem as crianças com a caderneta de vacinação. A caderneta de vacinação, ela é um documento. Por quê? Porque nela está contida as vacinas que você tomou, as datas, quando você deve tomar outra dose, quando deve ter o reforço. Então, gente, essa caderneta, ela deve ser guardada, pois ela é um documento necessário a todas as crianças. Crianças, nesse texto, vamos conhecer agora o médico inglês que inventou o princípio da vacinação, né? Então, gente, a ideia da vacinação em seres humanos foi desenvolvido pelo médico e botânico inglês Edward Jenner, que viveu de 1749 a 1823. Nesse período, a varíola era uma das doenças infecciosas que mais matavam pessoas ao redor do mundo. Jenner, interessado na doença, observou que algumas vacas apresentavam feridas iguais às provocadas pela varíola nas pessoas, porém em uma versão mais leve da doença. Ele verificou também que as mulheres ordenhadeiras, comumente infectadas pela doença bovina, quando expostas ao vírus humano, tinham uma versão mais suave da doença ou eram imunes. Então, no ano de 1796, Jenner
pegou o líquido que saía dessas feridas e o passou em cima de arranhões que ele provocou no braço de um menino. O menino apresentou um pouco de febre e lesões leves, tendo uma recuperação rápida, e a partir daí o médico aplicou o líquido em adultos e principalmente nas crianças. O nome dado por ele ao medicamento foi Vaccinia, que posteriormente deu origem ao nome usado atualmente, vacina. Então, gente, esse homem, o Edward, foi um médico inglês que inventou o princípio da vacinação. Daí foram se aperfeiçoando as vacinas. Vejamos agora algumas orientações sobre as vacinas e prevenções de doenças. Prevenção de doenças. Quando nascemos, nossos pais ou responsáveis começam a ter cuidados para que possamos ter boa saúde. Além dos cuidados com alimentação, educação e higiene, nossos pais também precisam providenciar a vacinação. Assim que nascemos, precisamos tomar vacinas para ficar imunizados contra doenças. Imunizados quer dizer protegidos. Toda criança precisa ter a sua caderneta de vacinação. As vacinas nos protegem de doenças como a tuberculose, o sarampo, o tétano e a paralisia infantil. Muitas pessoas morreram no passado quando não existiam as vacinas. As doenças mais comuns na infância são as gripes e as verminoses. Podemos evitar a gripe aumentando o consumo de vitaminas e de alimentos como as frutas nos períodos mais chuvosos e frios. Evitar ficar molhado e evitar ambientes fechados com muitas pessoas também nos protege contra a gripe e outras doenças. Alguns sintomas da gripe são dor de cabeça, dor no corpo, tosse, mal-estar e febre. Já as verminoses acontecem pela falta de higiene conosco e com os alimentos que consumimos, pelo hábito que as crianças têm de levar a mão à boca, roer unhas e chupar os dedos. Por isso, devemos ter o hábito de lavar as mãos com frequência, antes das refeições e antes de consumir as frutas e os legumes. Quando não tomamos esses cuidados, somos infectados por vermes que se alojam em nosso intestino, causando diarreia, vômito, sonolência e muito mais. Existem medicamentos que tratam as verminoses, mas bom mesmo é evitar, tendo hábitos de higiene. A alergia é outra doença também muito comum na infância, muitas vezes provocadas por brincadeiras com cachorros e gatos. Por isto é bom sempre lavar as mãos após brincar com estes animais. Doenças transmitidas por roedores como os ratos e animais como as baratas são muito comuns em locais onde não há saneamento básico ou existe acúmulo de lixo. Por isso é importante manter as lixeiras fechadas e em locais distantes das portas das casas. A dengue é uma doença perigosa que vem causando muitas mortes. Ela é causada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ela causa febre, muita dor de cabeça, dor no corpo, às vezes mancha na pele e diarreia. Para nos proteger desta doença, precisamos combater o mosquito, evitando água parada em locais como pneus, vasos, garrafas, ou seja, qualquer local onde a água possa ficar parada, pois é na água parada que o mosquito coloca os seus ovos, aumentando a quantidade de mosquitos. Você sabia que a dengue, a gripe e o sarampo são doenças provocadas por vírus? E que o tétano e a tuberculose são doenças causadas por bactérias? Precisamos estudar também sobre saúde e meio ambiente. Veja o que diz o livro de vocês na página 129. O ambiente em que vivemos também influencia nossa saúde física e mental.
Como você aprendeu no segundo capítulo, a ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e deles com o ambiente. O conhecimento dessa ciência nos ajuda a compreender porque a conservação da natureza é um dos assuntos mais discutidos no mundo. Vamos estudar os elementos bióticos e abióticos que compõem os ambientes. Os elementos bióticos são os seres vivos, enquanto os elementos abióticos são os seres não vivos, fundamentais aos seres vivos. Por exemplo, em uma floresta, um pássaro e a árvore onde ele faz seu ninho são elementos bióticos, mas o solo em que a árvore está é um elemento abiótico, porque as partículas do solo não possuem vida. Contudo, sem o solo, a árvore não existiria e o pássaro não poderia construir seu ninho. Então, gente, a gente viu aí os elementos bióticos e os abióticos. Os elementos bióticos são os seres vivos e os elementos abióticos são os seres que não possuem vida. Por exemplo, o ar, o solo e a água são abióticos. E as algas, os animais, as plantas são elementos bióticos, porque esses sim possuem vida. Precisamos também ter muito cuidado, porque quando um ser humano polui a água ou o solo, ele interfere nas condições ambientais dos seres vivos, pois eles precisam desses elementos para sobreviver. Dessa maneira, a relação complexa entre seres vivos e elementos não vivos é prejudicada, podendo provocar sérios problemas para todas as espécies envolvidas. Além disso, quando o ser humano prejudica a natureza, prejudica a si próprio, pois ele necessita dos mesmos elementos de que os animais precisam, seja para a sobrevivência, seja para a fabricação de produtos de consumo, como alimentos, roupas e até máquinas. Como os recursos naturais são limitados, devemos evitar o desperdício e dar uma destinação correta ao lixo. No livro de vocês, pede para vocês ficarem por dentro. As plantas servem de alimento ao coelho, que por sua vez serve de alimento à raposa, formando uma cadeia alimentar. Se houver erosão ou poluição no solo onde as plantas crescem, faltarão plantas. O coelho, então, ficará com pouca oferta de alimento, que são as plantas, provocando a sua morte e diminuindo a chance dele se reproduzir. A baixa quantidade de coelhos provavelmente diminuirá a quantidade de raposas, uma vez que elas se alimentam de coelhos. E é daí, gente, que os animais vão entrando em extinção. Não é, gente? Então, vocês vejam a importância da natureza para os seres vivos. Porque eles, os animais, eles formam uma cadeia alimentar entre si, né? Então, gente, agora eu quero que vocês vejam que as plantas, o solo, as águas e os animais dependem do nosso cuidado com o meio ambiente. Então, meus amores, vocês entenderam que uma alimentação saudável, tomar vacinas, praticar exercícios físicos contribuem para que tenhamos uma boa saúde. E que da mesma forma que precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente, devemos também cuidar do meio ambiente, que é tão importante para a vida dos seres vivos. Tá bom, meus amores? Então, crianças, por hoje é só. Beijos e até a próxima!